Glória a Jesus. Meus amados, eu quero convidar a todos, tanto aqui quanto em casa, a estarmos em pé. Nós estaremos nesta hora fazendo uma oração e em seguida, meus amados, a levita Carolina estará louvando e glorificando ao nome do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor nesta hora. Glória a Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Glórias a ti. Na tua presença, Pai, nós nos colocamos agora, Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, perdão por todo o pecado, todo, Senhor. Pai, com certeza, de alguma forma, ao longo desse dia, Senhor, nós erramos, nós falhamos, Senhor, porque a nossa natureza adâmica, Senhor, ela nos faz errar na tua presença. Senhor, se nós erramos no falar, Senhor Deus, no ouvir, através dos olhos, Senhor, através do pensamento, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos agora, Senhor, para que o sangue de Jesus, que foi vertido naquela cruz pelas nossas vidas, possa nos lavar, purificar, limpar completamente o nosso coração, para que, Senhor, no dia de hoje, nós possamos prestar um culto agradável ao Senhor. Pai, na tua presença, eu coloco agora, Senhor, todos os amados irmãos que estão nas suas casas, Senhor, aqueles que já fazem parte do projeto Igreja em Casa, e também os outros irmãos, tanto do ministério, Senhor, quanto de outros ministérios, mas que estão acompanhando esta transmissão nesta hora. Pai, em nome de Jesus, alcança as suas vidas, traz libertação, traz cura, Senhor, e Pai, que os amados irmãos em casa também possam estar junto conosco, Senhor, adorando, bendizendo e louvando o teu santo nome, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós já te louvamos, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua presença. Senhor, alcança a todos nesta noite, clamamos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Convido a levita Carolina. Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos, eu saúdo a igreja, em nome de Jesus. Eu convido os amados a continuarem de pé para louvar o nome do Senhor em reverência. Amém? Aleluia, Senhor. Que o Senhor possa receber a adoração, Senhor. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, seu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair seu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti.
eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair seu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Oh Senhor, nossa vida é para ti, Senhor. Glorificado seja o seu nome, Senhor. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Oh Senhor, a oferta somos nós, Senhor. Aceita-nos como sacrifício, Senhor. Purifica-nos, Senhor, para te agradar, Senhor. Eu te peço, Senhor. Vem com a tua graça e com a tua misericórdia, Senhor, e nos salva, Senhor. Nos salva, Senhor, nos transforma, nos usa como queres, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar. A terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana,
clamamos, Senhor. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Ó Senhor, liberta-nos, Senhor, de todo o cativeiro, Senhor. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é para o teu louvor, pois contigo eu vou viver para sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Ó Senhor, eis que vem o dia que o Senhor buscará a tua noiva, Senhor. A tua noiva pura que se guardou para ti, Senhor. Ó Senhor, nós te chamamos, Senhor, Maranata. Maranata, Filho de Deus. Nós te chamamos, Senhor. Um dia ouvirei o meu nome chamar, e logo em teus braços irei me encontrar. Santificado meu corpo será, em ruas de ouro eu vou caminhar, e com os anjos para sempre eu cantarei. Aleluia, aleluia, glória ao Rei, tua noiva te adorará. Aleluia, aleluia. Vestido de branco com a multidão de toda língua, tribo e nação, diante do trono eu vou me lançar, maravilhado por te encontrar, e com os anjos para sempre eu cantarei. Aleluia, aleluia, glória ao Rei, tua noiva te adorará. Aleluia, aleluia,
tua glória, Senhor. Manifesta tua glória naqueles que te buscam, Senhor. Oh, Senhor. Hosana, o Rei do Universo enfim voltará. Hosana, com as vozes unidas iremos louvar. Hosana, o Rei do Universo enfim voltará. Hosana, com as vozes unidas iremos louvar. E com os anjos pra sempre eu cantarei. Aleluia, aleluia. Glória ao Rei, tua noiva te adorará. Aleluia, aleluia. E com os anjos pra sempre eu cantarei. Aleluia, aleluia. Glória ao Rei, tua noiva te adorará. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Meus amados, daqui a pouco, no final, a levita Carolina volta para cantarmos mais um louvor ao Senhor. Meus amados, quero chamar nesse instante o arcebispo Maurício, que vai ministrar a palavra nesta noite. Amém? Aleluia. Pai do Senhor, saúde a todos com a paz do Senhor. Um dia muito especial, onde inauguramos um ciclo. Podeis assentar, no nome de Jesus. Estou muito honrado com o convite do pastor Milton para poder ser abençoado mais uma vez pela oportunidade de conduzir uma palavra da parte do trono de Deus. É muito bom, um projeto que tem dado muitos frutos. Quero cumprimentar também a presbítera Elu, os nossos queridos combatentes ali no Rio Grande do Sul, com o pastor Tiago, não obstante os demais que já foram citados, que têm trabalhado fortemente diante do trono de Deus, para que esse projeto, para que a obra de Deus seja divulgada. Amém? No nome de Jesus. Queridos, a palavra de hoje, ela precisa reverberar no seu coração, porque eu tenho sempre enfatizado acerca de um ponto muito importante: coração. O Senhor tem testemunhado um esforço muito grande deste que vos fala, como também dos demais líderes aguerridos. Mas é impressionante que, ainda trabalhando num ministério que tem um volume de paternidade tão grande, nós sabemos que nosso Deus é o nosso Pai Celestial, o nosso Pai Eterno, mas ainda assim observo que muita semente tem sido lançada em solo infrutífero. Quanto tempo empreendido! E hoje nós precisamos rever urgentemente os nossos conceitos.
E o título da mensagem, o que até, diga-se de passagem, é raro, não sou bom com títulos, mas eu creio que a alma, eu creio que o cerne daquilo que nós vamos tratar hoje é que a nossa essência em Deus transforma a nossa existência. É preciso nos rendermos ao poder do Espírito Santo. Os frutos do Espírito precisam ser evidenciados. Precisamos demonstrar os frutos. Eu não estou aqui chamando a igreja para que se coloque uma capa de crente. Não, mas é preciso que haja uma rendição naquele momento, naquele local de oração, no quarto de oração, para que então o Espírito Santo tenha acesso. O Senhor Jesus, Ele é claro, quando Ele nos diz na palavra que Ele pede acesso. O Senhor, Ele pede acesso aos nossos corações. Ele não invade, mas ainda assim vejo pessoas resistentes. E a minha grande preocupação é quando vejo pessoas com dificuldade de acesso, ou seja, inacessíveis. E fica muito claro que se eu, como responsável diante dessa nação, com a unção que está sobre a minha vida, eu tenho dificuldade de acessar determinados coraçõezinhos que estão enclausurados, estão reclusos. Então essa correlação entre o natural, ela está intimamente ligada ao sobrenatural. Então, se você não se relaciona bem com o seu pastor, com o seu líder, com o arcebispo, nós que estamos diuturnamente à disposição, vocês precisam rever esse conceito. Abram os corações, confiem. Vamos ler Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Ele menciona a parábola do semeador. E a gente observa nessa parábola, nós temos a semente que é lançada na beira do caminho, solo rochoso, e no meio dos espinhos. A gente observa que aqui o processo ele está intimamente ligado ao coração. A palavra de Deus que é lançada no coração, ela frutifica. A palavra de Deus que é lançada no coração, ela floresce. A palavra de Deus que é lançada no coração, dentro do coração, ela dá muitos frutos. Agora, se o seu coração é um coração que ele é fechado, então lança aqui do lado de fora, que vamos ver o que é que acontece. Se o seu coração é muito duro, como a palavra ela vai conseguir romper um coração que não está aberto? Se você é orgulhoso, é ríspido, é áspero, então de igual modo vai trazer um problema grande. A palavra, as adversidades, e nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Então no capítulo 13 do livro de Mateus, vamos passo a passo aprendermos com o Espírito Santo, no nome de Jesus, entendendo poderosamente aquilo que o Senhor está falando à sua igreja esta noite. Tendo naquele dia, ou seja, no momento em que o sino for ali ministrado, saindo Jesus de casa, na casa do apóstolo Pedro, estava sentado junto ao mar da Galileia, nós sabemos, e se achegaram a ele grande multidão,
Ou seja, sempre ao chegar junto do Mestre, seja naquela condição temporal como hoje, nunca ao chegarmos diante do Senhor, saímos sem uma resposta. O Senhor é a nossa instrução. O Senhor, Ele sempre se dispunha a ensinar. Então, é claro que se chegaram a Ele grande multidão, entrando Ele no barco, assentou-se. Era um costume naquela época. Hoje estou aqui de pé, mas era um costume que ensinava, era inversamente proporcional. E toda a multidão estava em pé na praia. Ele lhes falou muitas coisas por parábolas. Nós sabemos que é uma ilustração comparativa que o Senhor adotava com uma forma de fazer com que a palavra penetrasse nos corações, do entendimento das pessoas. Dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Então, o semeador saiu a semear. E semeando parte da semente, caiu junto ao caminho. Então, essa semente é a palavra viva do Deus Todo-Poderoso, do grande eu sou. Então, e semeando parte da semente, caiu junto ao caminho. Então, essa é a primeira figura, aquela semente que caiu junto ao caminho, à beira do caminho, segundo a minha versão. E vieram as aves e a comeram, espíritos demoníacos. O inimigo sempre conspirando contra as obras do Senhor. E outra parte, a semente, obviamente, caiu em pedregais, onde não tinha muita terra. Então, aqui nos pedregais existem versões. Então, são pessoas que recebem logo a palavra, mas a falta de profundidade é o grande problema. A falta de intimidade com Deus, uma falta de entrega. Nasceu logo porque não tinha profundidade da terra. Ou seja, dura pouco, sem raiz. Então, vem qualquer tipo de dificuldade, conforme o versículo 6, mas vindo o sol queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Ou seja, ausência de profundidade. Quando vem qualquer adversidade, perseguição, gera logo um escândalo. E a pessoa faz o quê? Ela abre mão da segurança eterna que as Escrituras nos proporcionam para desistir. Então observa que as sementes que ficam no meio do caminho, há outras sementes que ficam em terrenos pedregosos, rochosos, pela falta de raiz profunda, logo então se esvai, se perde. E outra parte, o terceiro grupo, e a outra parte da semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Então, ou seja, outras coisas impediram que essa semente ingressasse dentro do coração. Existem crentes que criam impedimentos para que a palavra de Deus adentre os corações. Evidentemente que tanto o maligno como o mundo são fatores primordiais que geram esse fenômeno. Eles fazem com que a semente ela seja logo arrancada, a semente ela seja infrutífera. E parte da semente caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro 60 por 1 e outro 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, no versículo 8, fica claro como o sol que brilha ao meio-dia. Aqueles que ouvem a palavra e permitem que a palavra de Deus penetre no mais profundo do coração,
Nós temos tantos exemplos de pessoas que viveram no mundo. Nós somos os improváveis, os exemplos vivos da misericórdia de Deus. Tenho exemplos da minha própria sogra amada, que Deus a tenha, com saúde e felicidade ali em Rio Novo. Mas esse grupo, ele é poderoso porque ele diz respeito aos eleitos. Os eleitos, o maligno ele não pode tocar. E é interessante que essa referência 30:1, ela é concernente aos crentes recém-convertidos. 30:1, recém-convertidos, ali os neófitos, aqueles que estão engateando na fé. 60:1 são os crentes que já têm um conhecimento básico da palavra, já têm a oportunidade de dar um bom testemunho, já desceram as águas, que já conhecem o Pentateuco, o Apocalipse, já tem uma ideia bastante consistente da palavra de Deus, conhece o que é arrependimento, santidade e justiça. E esse grupo 60:1 é um grupo que não existe uma condição cronológica para denominar esse grupo. Esse grupo é um grupo que tem caminhado na presença de Deus. E como nós somos chamados para a perfeição, para buscarmos a perfeição. E outro dia eu falava, porque esse processo ele é continuado, ininterrupto. E quando chegamos num nível, não por sermos bons, mas porque somos perseverantes ao chamado, não o chamado do comissionamento, do título, não, ao chamado para a eternidade com Cristo diante de Deus. Então, quando somos perseverantes para a perfeição mediante a graça, então nós adquirimos esse status de 100:1, essa condição de 100:1, porque buscamos desesperadamente. É quando as obras da carne já não têm um poder devastador e é um lapidar final. É quando o crente tem vida com Deus, tem os 3 momentos de oração, o jejum, mas as mínimas coisas, ainda que uma brincadeira, o Espírito o acusa e diz, isso é zombaria. Então é um nível profundo, de intimidade com Deus, porque os 3 grupos eles se perdem, mas quando a palavra ela entra no coração, então ela gera os frutos, ela gera a justiça indiscutivelmente. Por isso que o coração aqui, em outras palavras, o Senhor está falando mais uma vez de coração, dos corações. É impressionante, porque é preciso que entendamos, sobretudo no último grupo, pessoas que impedem o crescimento, cheios de espinhos, elas não se posicionam, elas são inclinadas para o mundo, elas estão em cima do muro, e nós temos aquela exemplificação de quem está em cima do muro, ele já está condenado. O exemplo do anjo e do demônio. Então o crente está sobre o muro e o anjo, ele chama aquele crente para que tome uma posição, ou seja, saia de cima do muro, e o diabo de braços cruzados, inoperante. Então aquele crente pergunta para o diabo por quê
que ele não se manifesta, e o diabo diz: você já é meu. Quem está em cima do muro ainda está condenado. Então esse grupo é um grupo de pessoas que são permissivas. Ainda existe secularismo, mundanismo, pessoas que não permitem, elas relativizam a palavra de Deus, elas têm sobre si outras prioridades. Então, mas esse grupo é o que de fato, é o que abdica do mundo e abre verdadeiramente o coração para as coisas de Deus, para os assuntos eternos. Então o maligno, então essa é uma raça eleita, esse povo é uma raça eleita, e é interessante essa condição de 30 por 1, de 60 por 1, de 100 por 1, então é o processo gradual do crente, o crente que aceita o Senhor Jesus, é o crente que está no início da conversão, conhece muito pouco da palavra, depois entra no grupo de 60 por 1, o crente que já está batizado, já numa estatura espiritual mediana, mas essa estatura mediana, ela é longínqua, ela não tem, ela é atemporal, porque muitos crentes com 30, com 50 anos estão aqui nessa condição de 60 por 1, buscando. Então, o buscar a perfeição, o buscar a estatura do varão perfeito, não é utopia. Nós precisamos eliminar dos nossos comportamentos tudo aquilo que desagrada o Senhor. Tudo aquilo que desagrada o Senhor. Afastarmos com toda força a capacidade que o mundo exerce. Nós vivemos num mundo tão tenebroso, onde os poderes do mundo, eles têm trazido um jugo muito pesado sobre a igreja, mas a igreja precisa desatar, ela precisa se desvencilhar do mundo, a minha igreja. Então, o que acontece? É importante entendermos que a nossa essência em Deus transforma a nossa existência. A nossa essência em Deus transforma a nossa existência. É fundamental. Por quê? Porque se observarmos, principalmente aqueles que caminham conosco, esposa, marido, filhos, mãe, pai, se não existe a transformação da nossa existência, então é preciso que haja um recapitular urgente para observar que este quarto grupo dos eleitos, eles necessariamente recebem no mais profundo do coração. Eles reconhecem, eles entendem, eles assimilam, não existe orgulho, não existe resistência, existe um estado permanente de rendição. O crente, ele precisa estar rendido, o crente precisa tirar a altivez, o nariz em pé, precisa se esvaziar do seu próprio eu, para que o crente possa o quê? Aprender a ouvir o natural, a esposa, o marido, até mesmo o pai ouvir a esposa e os filhos, porque se você não consegue ter uma surdez para aquilo que é óbvio, não consegue compreender numa relação natural, existencial, como é que você vai ter a capacidade, então, de conseguir ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Dramaticamente, uma surdez espiritual vai ficar ali instaurada. Então, vocês precisam compreender, abrir o entendimento, aprender a ouvir. E, evidentemente, o ponto de purificação aqui é saber o quão poderoso é, muitas das vezes, uma repreensão, uma exortação. Uma exortação é como se fosse o arar do coração, para que essa semente, ela penetre profundamente
Então esse arar da caminhada diária, da intimidade com Deus, a adubação, a irrigação que se faz necessária para que cresça, para que isso cresça. Que a palavra de Deus, ela tem um poder tremendo de separar a alma do espírito e cirurgicamente de separar a junta da medula. É algo preciso que só o Espírito Santo tem essa possibilidade, essa capacidade primorosa de fazer, de exercer. A palavra quando ela não é aqui trabalhada com viés religioso, de ler como um papagaio obrigacional, mas quando é delicioso. É delicioso. É preciso que entendamos quando existe a pessoa que era mundana, ia para o cinema, comer pipoca, aquele gozo, aquela satisfação de um filme bem interessante, ainda que seja um filme que não tenha nenhum tipo de moralidade, mas os nossos momentos com a palavra, eles têm que gerar esse gozo. É um encontro marcado. É um momento em que Deus fala profundamente aos nossos corações. Como nós já sabemos, a oração é um momento em que Deus fala, mas é um momento que o Senhor nos concede a palavra. Ele nos concede a palavra. Porque a palavra de Deus diz, ore sem cessar. Então, a palavra, ela começa a germinar. Não tem como não reverberar. Aquilo cresce como carvalhos estrondosos, poderosos no coração. Então, o poder da palavra de Deus, sem um conceito religioso, na rendição. E é interessante, ao analisarmos a nossa caminhada, aqueles que têm mais de uma década de caminhada, é interessante como o Espírito Santo, ele conversa, e como questões importantes da palavra, elas trazem algo poderoso. Por exemplo, abrindo um parênteses, Apocalipse 11, outro dia eu fiz menção. Por que Apocalipse 11, quando faz menção às duas testemunhas, né, por que não é Apocalipse 12? E eu falei assim, ou seja, fique atento aos números. E quando eu menciono que o livro de Gênesis é o Apocalipse, é um livro do Apocalipse sendo revelado pelo início, então quando observamos o livro de Gênesis capítulo 19, temos ali uma tipologia das duas testemunhas. Temos ali os anjos estabelecendo o juízo onde existe. Nós vivemos Sodoma e Gomorra. Então, isso é muito poderoso, porque quando eu trago algumas considerações mínimas, isso tem que gerar no coraçãozinho. E isso Deus revelou para um filho. A Bíblia, ela é clara. É clara. Então, tal como o Senhor traz a revelação profética da obediência, então é um outro viés importante, porque já é um 60-1. É um 60-1. Quando se observa na palavra e se compreende nas entrelinhas aquilo que o Espírito Santo nos traz. Porque para que possamos abrir as portas das Sagradas Escrituras, precisamos ter a chave do Espírito Santo. Senão é um livro como qualquer outro, com perdão da expressão, apesar de ser sagrado. Então isso é muito importante que vocês compreendam. Então essas revelações, elas, a bem da verdade, são oportunidades que o Senhor nos traz. São oportunidades que o Senhor nos traz, muito importantes. Amém, igreja? Então vamos para o livro de João, capítulo 15. Capítulo 15. Que fala da videira verdadeira. E diz o Senhor: eu sou a videira verdadeira.
Ou seja, a verdadeira igreja, o verdadeiro Israel, a fonte inesgotável da vida. Amém? E meu Pai é o lavrador. Então Deus, ele se apresenta aqui então como uma figura do lavrador. Amém? Toda vara, todos os crentes, toda vara em mim, ou seja, para ser salvos temos que estar com Cristo Jesus. Então diz, toda vara em mim que não dá fruto, ou seja, toda vara precisa estar com Cristo. E à medida que essa vara não dando fruto, ela é o quê? A tira, e toda aquela que dá fruto, a limpa. Então, as pessoas que rejeitam a cruz, existem muitas formas de rejeitar a cruz. E o que mais observo estarrecido é que nesse fenômeno escatológico, onde as virgens, elas se apresentam com toda veemência, e o joio e o trigo, aquela mistura, pessoas, elas professam uma cruz, elas até professam. Então isso aqui é, porque professar a cruz e viver debaixo do poder da cruz, na rendição aos pés da cruz, existe uma distância muito grande, porque a nossa entrega, ela precisa ser completa. E observamos aqui que o que não dá fruto, o que não está ali na videira, nós crentes que não estamos na cruz, mais uma vez eu reitero, muitos irmãos que me assistem nesse momento, eles têm uma ideia enganosa de que estão ali enxertados na videira. Mas onde estão os frutos? Onde a palavra efetivamente ingressou no coração? Mas ok, aí você vai dizer, mas eu sou recém-convertido. Ok, eu não estou entrando aqui no mérito dessa consideração. Mas a entrega, e só Deus sabe o coração do homem, somente Deus. Então precisamos o quê? Estarmos efetivamente entregues, enxertados na videira. Porque se não existe fruto, nós somos arrancados. Agora, todo que dá fruto, ele a limpa. Porque a poda, ela gera o quê? Força. Ele gera força. Qualquer bom jardineiro, porque o quê? Na sequência, dá mais fruto. Então, somente quando a cruz for objeto da nossa fé, mas não de meras palavras, mas de uma vida, de uma entrega profunda, verdadeira, então ela dá mais fruto. E é interessante que, se vocês observarem, essa passagem ela está intimamente ligada com a parábola do semeador, porque a palavra de Deus, ela, quando cai no coração, quando ela penetra naquele que é eleito, nós sabemos que existem os eleitos, muitos são chamados, mas poucos são os eleitos, são os escolhidos. Muitos são chamados. Então existe uma multidão de pessoas chamadas ao arrependimento, mas poucas serão escolhidas, poucas ingressarão, ascenderão os céus com Cristo. Lembrando daquilo que é mencionado sempre no Quênia, do 1%, lembrando aquilo que o Senhor nos traz na matemática de Gideão, os 300, de todo o contexto de números que a palavra nos traz, observamos que 1%
1% é exatamente, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos estão na igreja, mas poucos se entregam efetivamente. O pastor Milton mencionou aqui sobre entrega, sobre dedicação, sobre renúncia. Só que a gente tem observado no nosso meio que essas virgens nécias, elas estão por aí. E elas muito se assemelham, mas e a gente observa com a nossa caminhada dramática, porque é dramático, trágica, que não existe uma condição cronológica, 1 ano, 10 anos, mas no tempo do Senhor aquilo é arrancado. Aquilo é arrancado porque o Senhor ele vai trazendo o convite. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. E o pior é quem anuncia, quem professa Cristo. Quem professa Cristo, mas só professa. Então está ficando o que? Mirrada, está ficando atrofiada, não dá frutos, não expande. Então, infelizmente, o Senhor traz na sua palavra que é necessário limpar, para não comprometer o crescimento da igreja. E o Espírito Santo é o único capaz de produzir tais frutos. O Espírito Santo é o que produz o fruto apropriado. Não existe outro nesse processo da nossa caminhada. E no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, observa. A palavra, ela tem um poder. A palavra tem o poder de trazer a redenção, de trazer a purificação, de trazer o entendimento. E a palavra de Deus, ela concentra todo esse processo no Senhor Jesus, nele crucificado, nele ressurreto. E diz no versículo 4, está em mim. Ou seja, olhar para o Senhor, exclusivamente para o Senhor, atentando-se naquilo que Ele fez na cruz. E eu em vós, mais uma vez, a cruz, objeto da nossa salvação. Mas um objeto como o semeador, onde compreendemos na palavra, vivemos na palavra, porque a palavra é tão clara. Não adianta sermos como um HD cheio de informações. Se a Bíblia diz, não vivo mais eu. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Então a nossa natureza pecaminosa, fadada à morte, ao fiasco, ela precisa ser prontamente substituída pela natureza de Cristo. Não tem síndrome do pânico, não tem alcoolismo, não tem dependência química, não tem moralidade sexual, não tem xingamentos, não tem, ele é temperamental, ela tem um gênio forte, estou num ciclo mensal, como muitas mulheres. Não pode, o poder do sangue de Jesus, ele tem que penetrar profundo, e é preciso uma entrega, porque o Espírito Santo ele precisa penetrar aonde é necessário penetrar, só que muitos não permitem o acesso, é só até aqui, e às vezes é necessário que se rasgue, e as pessoas ficam presas nesses conceitos terrenos, de que eu tenho um problema, eu sou limitado, eu sou coitadinho, meu pai não fez isso, minha mãe não fez aquilo. E não, à medida que somos comprados, nos tornamos escravos do grande eu sou. Então Jesus ele passa a ser o que é o nosso advogado. Então os poderes da morte, os poderes do pecado sobre as nossas vidas, a Bíblia é tão clara como o sol que brilha no meu dia, não pode imperar. É gradual. Mas eu tenho mencionado, inclusive mencionei no culto passado, e o Senhor ele tem anunciado
essa igreja muito cheia, inclusive as paredes de vidro sendo levadas ali para a calçada. Porque a gente tem observado esses irmãos que vêm, a semente fica na beira do caminho, a semente cai num terreno pedregoso, essa semente cai nos espinhos. A gente tem observado isso. Essa mensagem do Senhor Jesus, ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer espada. Veio para trazer espada. Então a gente precisa compreender, por misericórdia e graça, não somos melhores, mas somos contemplados com o melhor alimento do céu. Numa entrega. E como escravos, tanto crente, que a gente olha para o crente, a gente observa que aquilo ali caiu no meio dos espinhos. E o poder da carne, o poder do mundo não aperfeiçoa. Passa 10 anos, aquele crente, entre aspas, nas mesmas quedas, nos mesmos comportamentos, na mesma postura, não se vê mudança, não tem fruto. O que acontece? Será cortado, será lançado na fornalha, será lançado no inferno. Então tem muito crente que acha o fato de estar na igreja, louvar, pular, então eles estão garantidos, porque o Espírito Santo, ele é o único que tem na Trindade essa capacidade de nos transformarmos, para que possamos adquirir o que é a natureza de Cristo, o caráter de Cristo, o pensamento de Cristo. Como a vara, o crente, de si mesma não pode dar fruto, ou seja, não pode santificar a si mesmo, se não estiver o quê? Na videira. Precisamos o quê? Permanecer nele. Então esse encontro com o Senhor Jesus é permanecermos nele. Não podemos invocar a prerrogativa de salvos se não permanecermos nele. E permanecermos em Cristo é assumirmos uma posição de separação do mundo, porque santidade é separação. O crente não pode ver TV, porque existe além dos portais, então também um nível de contaminação assombroso. A forma de falar, os lugares, a forma de vestir. Então é um processo daquela semente que já não é mais 30/1, 60/1. Se você já batizou, você já é 60/1. Então para de se andar com o mundo. Para de se andar com o mundo, que talvez você ache que esteja nesse conceito de um coração que recebeu a palavra de Deus, mas não. Os espinhos são crentes que se andam com o mundo, que não abrem mão do mundo e acham que vão conseguir ludibriar o Espírito Santo, mas a palavra ela não traz os frutos no coração daquele tipo de crente, né? Crente num conceito nominal, tão somente para identificação. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, como eu disse, se não estiver na videira. Então, os frutos são inerentes. Observamos aqui, se estamos enxertados na videira, damos frutos. Portanto, se você olha para o espelho e observa, seja pelos parentes, pelos amigos, que você mudou, que o seu comportamento mudou, que você era duro, já é quebrantado, que a sua forma de vestir, a sua forma de falar, e então está dando fruto, está dando certo. Então o caminho é esse. Mas a abertura, ela precisa ser total. A abertura das portas dos nossos corações, ela precisa ser total, para que o Senhor Jesus, ele entre. É preciso ter intimidade, abertura total. Assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira. Então, não adianta, não é a igreja, não é o poder da igreja, é o poder de Cristo. Eu sou a videira, não é arcebispo,
não é a doutrina. Cristo, somente Cristo. Eu sou a videira, vós as varas, os crentes, que está em mim e eu nele. Esse dá muito fruto. Então, mediante Cristo Jesus, o Espírito Santo pode fazer o quê? Crescer, florescer. Então, a palavra é clara, dá muito fruto. As nossas vidas, elas dão muito fruto à medida que estamos nele. Então, não são poucos frutos. A Bíblia diz, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. Obediência, humildade. Porque Jesus, ele é nosso exemplo maior de humildade, de amor, compaixão. Então, sem o espírito de contenda, porque sem mim, ou seja, sem o poder daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, nada podeis fazer. É preciso que observemos essa passagem, porque sem mim nada poderia fazer. Somente Jesus, por intermédio daquilo que Ele fez na cruz. Ou seja, não são obras, porque sem mim nada podeis fazer. Porque se alguém não estiver em mim, ou seja, não só recusa, porque existe o quê? Um grupo de pessoas que são ímpias que recusam a cruz. Ok, mas essas já estão o quê? Condenadas. É preciso que entendamos que nessa linha do tempo profético, a mensagem ela é entregue para a virgem sábia e a virgem tola. É aquela que recusa, mas conhece. Ela conhece. Evidentemente, o mundo já está condenado. Mas o pior são crentes que conhecem, mas não se rendem. No entanto, é importante salientar que quando eu menciono o joio e o trigo, é uma forma pedagógica. Porque quando foi mencionado no Novo Testamento o joio e o trigo, não existia ainda a era da igreja. Então, é uma forma mais pedagógica para entendermos, né, que existe no meio da igreja aqueles que são trigo, que tem semente, que tem conteúdo, que também tem uma repercussão na parábola do semeador, como também o joio, que tem a cara do crente, tem a cara do trigo, mas é oco, palha seca, que será ajuntada pelos anjos e lançada na fornalha. Amém? Porque sem mim, Jesus está dizendo, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como vara. Ou seja, será tirado da fonte da vida. Será tirado da fonte da vida. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, não aceitar e não se render à obra genuína da cruz, será tirado da fonte da vida e secará. Ou seja, não tem a fé apropriada. A fé apropriada é mais do que simplesmente uma profissão de fé. É mais do que simplesmente reconhecer, mas permitir que o Espírito Santo conclua a boa obra. A boa obra. Porque Deus, Ele é o dono da colheita. É Deus que faz crescer. Deus faz crescer através do Espírito Santo. Então é preciso que haja esse entendimento, igreja. Será lançado fora como uma vara e secará. Ou seja, o crente, a virgem tola, no final enfraquecerá. Enfraquecerá. Ou seja, no meio dos espinhos, no meio do caminho, no meio do terreno rochoso, ela vai perecer. Não importa. Não importa. Ela vai secar. Ela vai secar. E os colhem, lançam no fogo e ardem. Então, é importante que o inferno é o destino final dessas pessoas que têm brincado. E é impressionante como quando eu observo pessoas que têm recebido
palavra, tem recebido a instrução nessa hora crítica, que é o momento em que devemos tirar todo o fermento, todo o pecado, tudo aquilo que mancha as nossas vestes, porque precisamos adquirir novas vestes. Nós já sabemos que vestes novas, as vestes de linho finíssimo, puro, branco, resplandecente, são vestes, são novos comportamentos, que têm uma íntima relação. Novas vestes. Para recebermos novas vestes, precisamos o quê? Sermos uma nova criatura. E uma nova criatura que tem novos comportamentos. Nova forma de pensar, nova forma de falar. Porque senão o resultado final será colhido e lançado no fogo. E arderão no inferno. Se vós estiverdes em mim, ou seja, debaixo da palavra, vivendo a palavra, precisamos nos lembrar das vestes do sumo sacerdote, né? A romã e o sino, ou seja, frutos de adoração. Nada na palavra, nada nas vestimentas são ali lançados aleatoriamente. Frutos de adoração, que nada mais é que o que? Viver aquilo que prega, viver aquilo que está na palavra de Deus. É preciso vivermos o que está na palavra de Deus, porque será um grande susto, como eu sempre falo, ainda que o arrebatamento esteja às portas, mas se Deus desligar um de nós antes do grande e terrível dia do Senhor, qual será o local? O que você olhou hoje? O que você falou hoje? Você pediu perdão, liberou perdão? Esses são os frutos. Um coração conforme o coração de Deus, um coração desprovido de eu não me ofendo, eu oro para os meus inimigos. Só que tem crente degladiando com crente, crente degladiando com parente, sem liberar perdão, sem pedir perdão. E quando a palavra diz: ame o teu próximo como você ama a si mesmo, ame o teu inimigo. Isso precisa sair da teoria. Deus está dizendo hoje para você, meu amado, saia da teoria e viva uma vida prática, consistente na palavra, para que você não seja então como na semeadura, na parábola do semeador, como aqueles 3 personagens que o inimigo, eles não são selados, não são eleitos, o inimigo rouba, o mundo rouba, e aí faz secar, não tem raiz. Amém, igreja? Repetindo: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então é preciso que entendamos que tudo isso aqui, a palavra de Deus, ela converge para Cristo. Desde o livro de Gênesis existe uma promessa do Messias, amém? Desde o livro de Gênesis. Esse livro de Gênesis que é um apocalipse, é um livro sendo revelado, um livro inicialmente revelando o fim. Então é preciso que busquemos viver a palavra de Deus. Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Ou seja, a fé apropriada em Cristo Jesus, ela abre portas, mas é uma fé apropriada em Cristo Jesus que abre portas, porque você alcança o seu objetivo, mas precisa ter uma fé apropriada. E uma fé apropriada é o quê? Uma vida sem teoria e prática. Uma vida sem teoria e prática é entrega. Ninguém está dizendo que de hoje para amanhã você, meu amado, minha amada, vai se transformar na perfeição. Mas você, melhor do que ninguém, sabe, a não ser que seu coração não recebeu a palavra. Então vai sendo semeado na beira do caminho, vai sendo no terreno rochoso, no espinho,
Mas se você é eleito, recebeu a palavra, então essa transformação, ela é acelerada, ela é continuada, ela é poderosa. Porque Deus é que faz crescer, amém? Deus é que faz crescer. Nisto é glorificado meu Pai. Olha, Deus é glorificado. Se nisto é glorificado Deus o Pai, é preciso que entendamos o revés disso. Toda vez que mentimos, toda vez que no trânsito xingamos ou gesticulamos, toda vez que gritamos, toda vez que um pecado sexual, pensamentos libidinosos, nós somos instrumentos de zombaria para com Deus. O mundo espiritual, ele trabalha como zombaria. Então, quando estamos na videira e geramos para Deus esses frutos, Ele é glorificado. Agora, quando fazemos o oposto, somos instrumentos de zombaria para com o nome, sobre todo nome, Jeová Deus. Então é importante entendermos, quando falhamos, blasfemamos contra o santo nome de Deus. E quando estamos na videira, estamos o que? Glorificando o santo nome de Adonai. Isso é fato. Isso é fato. E tem um peso muito grande quando agimos assim. Por isso que é preciso um arrependimento bastante profundo nessas quedas, nessas recorrências, porque somos zombadores de Deus quando pecamos. Por isso o estado de rendição precisa ser muito profundo. Que deis, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Ou seja, para que o Senhor Jesus não morra em vão. E assim sereis meus discípulos. Lembrem-se, produzir muito fruto. É necessário que produzamos muitos frutos, para que Deus Pai seja glorificado em Cristo Jesus. Porque, do contrário disso, principalmente aqui, no nosso apacentar, e sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Os pastores, presbíteros aqui, sabem o que eu estou sempre, seja no âmbito da liderança, seja das ovelhas, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e não tem justificativa nem para apontar um como culpado. A culpa é do pastor. Nem isso. Então a gente precisa rever a nossa caminhada urgentemente, porque nós precisamos o quê? Nos identificar. Qual grupo nós pertencemos? Das virgens sábias ou das virgens tolas? Daquelas que andam na obediência. Aí vocês observam por que a virgem sábia, ela entrará no reino dos céus? Porque ela consegue armazenar o azeite para abastecer a lamparina, o fogo do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é morte. Sem o Espírito Santo é morte. Então a gente precisa da unção, do azeite. Agora, sem a vasilha reserva, nós não conseguimos. Vai apagar. E não vai dar tempo de comprar, não vai dar tempo de buscar. A gente precisa de hoje, de sempre, de ontem, estarmos o quê? Na obediência. A quem? A palavra de Deus. Vivermos conforme a palavra de Deus. É isso que Deus está falando. Entendo como a palavra ela é totalmente interligada. Como fibras óticas, elas sempre chegam no mesmo ponto. A palavra precisa gerar os frutos. Mudanças de comportamentos. Essas mudanças de comportamentos nos concedem as tais gloriosas vestes. Porque com veste inadequada nós seremos convidados a sair
existe um protocolo. Se a festa é de smoking, se é fina, se é passeio completo, então não adianta. Você pode até conseguir penetrar na festa, mas não. Então entendam, ainda que alguns consigam ingressar com vestes inadequadas num ambiente que é absolutamente distinto, reservado, então o dono da festa, ele vai mandar que você, eu, nós, sejamos retirados se as vestes vierem inadequadas. As vestes, elas são o passaporte para ingressarmos no reino dos céus. As vestes de linho é pureza, comportamentos, palavra gera novos comportamentos que são os frutos. E aquilo começa a germinar. Então, não é uma meia dúzia de frutos, são muitos frutos. Muitos frutos. Muitos frutos. Muitos frutos. Para que então Deus seja glorificado. Glorificado. É importante refletirmos sobre isso. E assim sereis meus discípulos. E assim sereis meus discípulos. Não existe. Não será com dinheiro. Não será com uma saia comprida, com um terno ataviado. É preciso frutos. Porque a nossa casca, ela precisa ser o resultado daquilo que somos. Então a gente observa as pessoas, como elas vestem daquilo que elas são. A forma como ela come, como elas são, como elas tratam as pessoas, como elas são. Mulheres que se vestem inadequadamente. Então, o resultado que? Da sua alma, da sua existência. Então, mais do que uma casca bonita, isso tem que ser o resultado final. Não pode ser o inverso. Porque a conversão do 30 por 1 é gradual. É gradual. É gradual. Eu já trouxe essa exemplificação. É como um hippie. O hippie, ele está ali de cabelão, brinco, piercing, e aí fala todo malandro, mas o Espírito Santo ele vai, aí ele corta o cabelo, ele tira o alargador, brinco, piercing, ele já não anda com aquela calça parecendo a roupa íntima, já anda como a imagem e semelhança, porque o inimigo ele traz o que? Ele quer deformar a criação, ele quer trazer para si a deformidade de caráter, de comportamento, de postura. Então você observa que essa transformação, aí ele passa a mudar os hábitos, a forma de falar. Quantos hippies eu não conheço que foram transformados? Mas no final, eles já trocam a roupa, mas é de dentro para fora, não o inverso, é de dentro para fora. Amém? No nome de Jesus. E mais uma vez eu enfatizo, e sereis meus discípulos. E sereis meus discípulos, ou seja, para sermos discípulos, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, é preciso dar muitos frutos. Não tem como. Então vocês recebem um distintivo, como um policial, o enviado apóstolo, ele recebe o distintivo de discípulo quando a palavra de Deus ela produz frutos. Isso significa o quê? Obediência. Por isso que basicamente o distintivo do discípulo é a obediência. Porque vocês observam que ramifica para a própria parábola das 10 virgens. Como o Pai me amou, ou seja, permanecer em Cristo, recebe essa condição. Também eu vos amei a vós. Ou seja, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então, é preciso que permanecermos no amor do Senhor. Se guardardes os meus mandamentos, observe,
permanecereis no meu amor. Ou seja, só se cumpre quando se guarda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, observa. A virgem tola, ela tem os mandamentos, mas não guarda. Por isso que é trágico. Conhece, sabe, guarda o mandamento, é a virgem sábia. Então, aquele que tem o mandamento é a virgem tola, mas o que guarda, que tem e guarda, é a virgem sábia. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, para obtermos o amor de Deus, precisamos não só ter, mas também guardar. O que é guardar? É pegar a Bíblia e deixar no armário? Não, guardar é viver. Guardar é viver. Guardar é praticar. Senão, você não ama. E observa que é um efeito dominó. Você também não é discípulo. E assim vai. Então essa palavra precisa, essa palavra de hoje, mas a palavra de Deus como um todo precisa entrar nos corações. O coração é a terra fértil. Quando o coração ele é do Senhor, dos eleitos do meu Pai, então a palavra ela bate. Então as raízes elas se aprofundam e depois ela sobe, cresce, expande e a raiz ela vai crescendo. Nós já estudamos sobre isso aqui. A raiz vai buscando ali o lençol freático como a árvore da acácia. Então a raiz ela fica bem estabelecida e dá muitos frutos. Ela se expande, amém? Então é preciso entendermos, aqueles que têm os mandamentos, somos nós, e os guarda, ou seja, vive, é aquele que me ama. Então precisamos ter, para ter o mandamento, é preciso conhecermos a Deus, termos intimidade com Deus. Para ter o mandamento do Senhor, precisamos ver, estudar a palavra de Deus. Para ter, precisamos estudar. Precisamos estudar. Para termos o conhecimento, para ter o mandamento, para ter a palavra de Deus, precisamos minimamente 3 vezes por dia nos aprofundarmos. Isso tem que ser como um coração que bate e a gente nem dá conta de quantas vezes o nosso coração está batendo. É tão involuntário, é tão automático. Então vivermos a palavra não é aqui. Nós precisamos dormirmos. Eu sempre falo, eu durmo de óculos, acordo de óculos, ou seja, o meu óculos ele não trabalha 24 horas, porque eu leio, quando eu não estou fazendo nada, entre aspas, eu estou lendo a palavra. Então a gente precisa o quê? Ter a palavra, ou seja, conhecer a palavra, aprofundar a palavra. Então o Espírito Santo ele vai nos concedendo chaves. Então o conhecimento 30 por 1 raso, ele vai se aperfeiçoando, aprofundando, raiz profunda. Então várias chaves o Espírito Santo vai nos conduzindo. Então conhecemos, é aquilo que eu sempre falo, se conhecemos a lei e os profetas, conseguimos abrir o livro de Apocalipse. Lei e os profetas, livro de Apocalipse. Não é como um crente vai conhecer o livro de Apocalipse se não ler a Bíblia toda. Como um livro, como na época do mundo se assistia um filme todo. Eu não me recordo de alguém que tenha começado a ver um filme e tenha interrompido, no ano que vem assistido mais 10 minutos. Obviamente é um processo que demora meses, mas comece no Novo Testamento. Ter o mandamento e guardar o mandamento. Existe uma distância profunda. Conhecer a Bíblia tem tanto crente. Porque o fariseu, o saduceu, aquele povo todo, eles tinham a palavra.
tinham a palavra, mas não guardavam a palavra, não viviam a palavra, não viviam, verdadeiramente não viviam a palavra. Então, se você tem e guarda, então você recebe um selo daquele que ama a Deus, ama o Filho, ama o Espírito Santo, e então você terá o amor de Deus. Isso é sublime. E se você tem o amor de Deus, você é amigo de Deus, é filho de Deus. Então o juízo de Deus não vai alcançar, não vai chegar na sua casa. Não vai. O juízo de Deus é para os seus inimigos. Como Deus ele vai estabelecer um juízo? Para aquele que ama. Se você tem a palavra, aquele que tem a palavra, guarda a palavra, é aquele que me ama. E aquele que me ama, o Senhor Jesus disse, também será amado pelo meu Pai. Como? Não. Amém? Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós. Então, e o vosso gozo seja completo. O gozo pleno do crente, observa, é exatamente termos e guardarmos a palavra. Infelizmente, a maioria dos crentes, eles têm a palavra, conhecem a palavra, mas não guardam a palavra, não vivem a palavra. Por isso, um grande escândalo. Hoje, quando eu já mencionei esse exemplo aqui, década de 80, ainda iniciozinho, bem no iniciozinho de 90, bem no início, 91, 92, quando você fazia uma entrevista de emprego e falava que era crente, então era até um fator bastante interessante. É honesto, né? É ataviado, então é comedido. E de lá para cá isso degringolou, porque foi as virgens nessas, elas tomaram conta que virou o inverso. É desonesto, é o que vai colocar o patrão na junta trabalhista ali na vara do trabalho, é o que vai mentir, é o que vai fofocar, é o que vai fomentar divisão. São filhos do diabo. São filhos do diabo. Então é preciso que entendamos isso, para que possamos ter um gozo pleno somente em Cristo Jesus. Nada vai conseguir fazer com que consigamos um gozo pleno no Senhor. Amém? No nome de Jesus. E vocês podem, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. É preciso que entendamos, os eleitos do Senhor, eles adquirem a condição incorruptível. Nós somos o que? Sementes incorruptíveis. Incorruptíveis. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro 1, 23. Sendo nascidos de novo, não de semente corruptível, ou seja, não uma descendência natural, de pais naturais, é algo que transcende o nosso entendimento. Essa experiência de novo nascimento é em Cristo Jesus. Ali nós somos conectados na videira. Então, não é virtude natural. O novo nascimento não é uma virtude dos nossos ascendentes. O novo nascimento é uma condição de quem está efetivamente com Cristo, tendo e guardado os mandamentos do Senhor. Então, sendo nascidos de novo, não de semente corruptível, Cristo, cruz, mas de incorruptível. O Senhor Jesus é incorruptível.
O Senhor Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o início e o fim, Ele é a nossa base, é o alfa e o ômega. Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então Deus, Ele semeia nos corações dos seus filhos. Deus, Ele não semeia semente na beira do caminho, em lugar espinhoso, que aquilo ali não pertence a Ele. E aqueles que recebem no coração a semente, eles se tornam incorruptíveis. Existe muita diferença. Existem crentes e crentes. Por isso, essas figuras, né, da virgem tola, a virgem sábia, ela é bastante contundente para entendermos. Né, veste igual, fala igual, tem a mesma carinha, mas é diferente. O coração de uma é diferente. O coração da virgem sábia, ela recebe a palavra, ela tem a palavra, ela guarda a palavra, então ela está em Cristo, ela dá muitos frutos, ela adquire essa condição, essa natureza, essa semente incorruptível, a fim de que gere em nós o que? Os corpos glorificados. Somente aquilo que é santo, incorruptível, é capaz de afligir toda a presença do pecado e da morte, o Senhor Jesus. E diz, pela palavra de Deus viva, olha o poder da palavra. Tantos crentes que não desfrutam. Se você não tem intimidade com Deus, você, veja bem, ainda que você tenha sono, eu sempre digo, leia em pé, mas insista. O Espírito, se você insiste na disciplina, o Espírito Santo, ele vai te abrir o entendimento, porque pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, ou seja, o que é gerado do homem é corruptível, perece. É esse contraste que o apóstolo Paulo traz, o apóstolo Pedro traz. E toda a glória do homem como a flor da erva. Temporário. Porque toda a carne é como a erva. Então, Pedro aqui, o apóstolo, diz que tudo que é gerado em Deus é de Deus, que é gerado do homem não tem parte com Deus. E toda a glória do homem como a flor da erva é a glória temporária. Secou-se a erva e caiu a flor. Então as nossas esperanças devem estar ali firmadas na rocha. Secou-se a erva e caiu a flor. Os nossos assuntos precisam estar em Deus, na rocha, porque tudo é passageiro, tudo é efêmero, tudo é insubsistente, tudo é corruptível. O que nos traz a incorruptibilidade, o que nos traz a nossa essência em Deus e que modifica a nossa existência é exatamente a palavra, a comunhão com o Espírito Santo, amém? Secou-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, tudo que é da terra, tudo que é do homem perece rapidamente, os versículos anteriores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que pelo Evangelho vos foi anunciada. Um convite, igreja, para que abracemos a cruz, abracemos a graça, abracemos a justiça, abracemos o arrependimento seríssimo, abracemos profundamente a santidade. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Agora, Isaías 35.
aproveitando que eu estou na igreja em casa, os nossos irmãos estão confortavelmente sentados, então eu tenho uma igreja física para honra e glória do Senhor Jesus, que é uma dádiva da igreja em casa, né, meu filho, pastor Milton? Então termos uma igreja ali, podemos chamar de virtual, não gosto desse nome, não, ela é de virtual, não tem nada, ela é física, ela é presente, ela está em vários territórios, em várias regiões, mas eu tenho uma igreja física para interagir, isso é muito poderoso, isso é o favor de Deus, porque é muito bom pregar para os nossos irmãos que nos assistem no Acre, Maranhão, Manaus, não importa o local, mas que o Senhor possa ter misericórdia, e à medida que nós estamos aqui com um horário um pouco avançado, mas louvado seja Deus. Capítulo 35, versículo 1, e diz: mas se alegrarão o deserto e o lugar solitário, e o ermo exultará e florescerá como uma rosa. Então, sem trazer considerações dos versículos anteriores, mas se alegrarão o deserto e o lugar solitário, e o ermo exultará e florescerá a rosa. Uma demonstração clara do poder de Deus sobre um coração quebrantado, um coração entregue. O poder que Deus Ele tem sobre um coração entregue, um coração aberto. A gente está falando de coração desde o início. Versículo 2: florescerá abundantemente e também se regozijará, até com alegria e com cânticos de júbilo, a glória do Líbano lhe será dada, e a formosura do Carmelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor, a formosura do nosso Deus. Então, a glória e a formosura do nosso Deus é o fato gerador do nosso crescimento, é aquilo que gera o nosso crescimento, é a causa do nosso florescer. Amém, igreja? Fortalecei as mãos cansadas e firmai os joelhos debilitados. Ou seja, ainda que estejamos abatidos, ganhamos força, porque Deus é a nossa força. Amém? O Senhor é o nosso refrigério, é a nossa força, é a nossa fortaleza. E Colossenses 3, para fecharmos, 3, versículo 1. Que fecha os 3 primeiros versículos do capítulo 3, fecham tudo aquilo que o Senhor está nos dizendo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, uma nova vida, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestareis com Ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, afeições desordenadas, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então observamos aqui que os filhos da desobediência são aqueles que caminham nas trevas, conforme instruções do maligno.
Na palavra do semeador a gente compreende nos 3 primeiros grupos essas pessoas. Então, que não vivem a palavra, elas se entregam às obras da carne, mas o Senhor no versículo 5 diz: mortificai os vossos membros, ou seja, no 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que era a nossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestareis com Ele em glória. Quem é do Senhor busca as coisas do Senhor, não as coisas da terra. Busca a santidade, a santificação, porque o nosso pensamento e o nosso coração precisa estar focado nos projetos do Senhor. Então é importante que entendamos isso, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivis nelas. Ou seja, antes de Cristo, nós vivíamos no pecado, na concupiscência. Então, toda aquela forma de agir, de falar e de vestir, mas agora, despojai-vos também de tudo. Ou seja, precisamos evidenciar a fé em Cristo Jesus, mas agora, despojai-vos também de tudo. Ou seja, não há mais espaço para o velho homem, porque nós estamos falando da nova criatura, do novo homem. Despojai-vos. Então, não há espaço para a carne, para o velho eu, da ira, cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Exatamente tudo aquilo que eu tenho anunciado desde sempre, mas hoje enfatizei: não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Eu louvo a Deus porque a palavra, ela é poderosa, e eu ia ler só o capítulo 3, o Espírito ele foi me conduzindo, eu ia ler só o capítulo 3, os versículos que eu sempre tenho o hábito de proclamar aqui, né, os 3 primeiros versículos, mas o Espírito ele foi, mas eu estou chocado, porque Deus é bom, porque é exatamente aquilo que nós estamos falando, exatamente, nós estamos mortos para o pecado, ressuscitamos com Cristo, não podemos mais mentir, precisamos abrir mão, rasgar as nossas vestes, ou seja, o comportamento do velho homem precisa ser lançado no inferno. Então recebemos novas vestes de linho finíssimo, puro, branco, resplandecente, novos comportamentos, não tem mentira, não importa se vai gostar ou não. Olha, diga que eu não posso atender, diga que eu não vou atender agora, mas diga que eu não estou, a mentira branca, não, nada. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa ser pautada em agradar tão somente a Deus. Não estamos aqui para bajular homens, para agradar homens, não importa, ainda que terminemos na caverna como os profetas, sozinhos, precisamos agradar a Deus. Então o nosso compromisso precisa ser com o trono de Deus, com a verdade, com a justiça. Então vamos observar aqui o que me deixa emocionado e chocado pelo poder do Espírito Santo, usando este miserável pecador, nos quais também em outro tempo andastes, quando vivias nela. Ou seja, quando éramos do mundo, quando não tínhamos Cristo, nós não podemos trazer isso para essa atual realidade, porque se nós trazemos isso, nós de fato não morremos com Cristo, e muito menos ressuscitamos com Ele. Então, não vamos dar frutos. São aqueles crentes mirrados que serão cortados. Porque essas naturezas, arrogância, orgulho, a falta de amor, machucar o irmão, fofoca, divisão, melindre, dodói, isso não está mais no crente. Rancor, o crente é de perdão, o crente é de palavra mansa, o crente precisa ser como Moisés, manso, pacificador. Nós somos pacificadores, igreja.
A palavra é clara, Colossenses aqui me choca no final dessa mensagem. Então, precisamos trabalhar juntos para que possamos darmos muitos frutos, para sermos então reconhecidos como os discípulos de Cristo. Porque quem tem e guarda o mandamento é aquele que ama de fato ao Senhor. E se a gente tem e guarda, a gente ama o Senhor, então quem ama o Senhor Jesus também é amado pelo Senhor Jesus, ou seja, o nosso Pai. Então nós o que trabalhamos numa reconciliação, porque se tem um mandamento, guardamos o mandamento, é um sinal claro que amamos o Senhor Jesus, e então somos reconciliados com Deus, e adquirimos nesse momento a condição de filhos de Deus e de amigos de Deus. Não existe crente mais ou menos, não existe, é preciso rendição total ao poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Agradeço imensamente pela oportunidade. Eu tinha aqui uma bastante, pelo menos umas 5 a 10 referências bíblicas bastante importantes, mas depois, talvez na descrição ali do YouTube, eu deixo ele com o diácono Bruno. Bastante referência bíblica, no nome de Jesus, bastante mesmo. Então, é muito importante. Amém? Que Deus os abençoe. Uma alegria, vem cá meu filho, uma alegria muito grande inaugurar esse tempo da igreja em casa, com os amados que estão nos assistindo, no nome de Jesus, um novo tempo para a igreja do Senhor, para este ministério. Esse projeto é um projeto que tem crescido exponencialmente, então é importante que façamos frutificar. É necessário que busquemos o que? Trazer as almas. Fomos chamados como pescadores de almas. Então o Senhor, Ele nos traz essa condição do ide. É preciso convidarmos as pessoas. E é poderoso porque pessoas têm sido convidadas. E é interessante porque eu tenho recebido contatos. Ontem eu recebi o contato de um irmão que é israelense, mora no Brasil, né? Muito poderoso o contato. Então ele fez o contato com o pastor Renato através de uma irmã, parece-me da igreja em casa. Ele estava desiludido, andou na assembleia, na Deus e amor, misericórdia, porque de fato apostasia. E quando ele compreendeu a mensagem, o pastor Renato fez as honras da casa. Ele fez o contato comigo ontem. Então ele vivia até janeiro desse ano em Israel. E o que? Você vê uma irmãzinha da igreja em casa. É isso que a gente precisa fazer, trazer a compaixão de entendermos que as ovelhas do Senhor têm comido lixo. Elas precisam comer um alimento adequado, um alimento sólido, consistente, ainda que as ovelhinhas bebês ainda estejam tomando um leitinho, então um alimento mais pastoso, mas gerarmos isso hoje aqui em Campo Grande. Uma irmã que congregou na mesma igreja que eu já congreguei, que eu não vou citar nomes, congregou numa Assembleia de Deus grande, tem um marido até que é uma autoridade policial da cidade. Ela procurou a bispa, então, para poder vir ao culto. Ou seja, as pessoas vão na igreja, as reuniões são para arrecadar dinheiro, não existe paternidade, não existe alimento, não existe compromisso, não existe respeito. Então existe fornicação, prostituição, adultério. Então esses falsos líderes, né, travestidos de pastores, eles estão cheios de carnalidade, fazendo toda sorte de iniquidade. Então nós vivemos aqui numa família chamada MASB, Ministério de Arrependimento e Santidade do Brasil, que tem muito respeito. Então, se você de fato tem um coração onde a semente do Senhor, né, a palavra de Deus, ela caiu ali, com certeza você é do Senhor. Então a gente precisa ter essa compaixão de chamarmos as pessoas. E quem é do Senhor vai ficar. Amém? Deus abençoe. Aleluia, glória a Jesus. Meus amados, essa mensagem
Se você entendeu essa mensagem hoje, ela será um divisor de águas na tua vida. Mensagem profunda. E se, meu amado, você não entendeu, eu peço que você veja novamente o vídeo, assista, o link vai ficar gravado. Meus amados, é poderoso o que o Senhor tem falado conosco nessa noite. E nós não podemos desperdiçar, meus amados, essa palavra, essa mensagem do Senhor. Amém? Meus amados, enquanto a levita Carolina se prepara para o último louvor, nós vamos fechar os olhos, nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor Deus, na tua presença, Pai, nós nos colocamos, e Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, Senhor, porque a tua palavra que é viva, como diz em Hebreus 4:12, Senhor, nessa noite ela falou profundamente aos nossos corações. Senhor Deus, a tua palavra que tem nos ensinado, nos tem guiado, nos tem alimentado, nos tem conduzido, Senhor, em direção à eternidade. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque nós temos esta palavra, porque um dia o Senhor Jesus, Senhor Deus, subiu àquela cruz e derramou o seu precioso sangue pelas nossas vidas. Senhor, não há palavras, Senhor Deus, não há palavras para nós agradecermos ao Senhor, Pai. E Senhor, de forma humilde e simples, Senhor, nós nos colocamos na tua presença e entregamos o culto dessa noite, a nossa adoração e o nosso louvor. Senhor, muito obrigado por todas as pessoas que estão acompanhando o culto dessa noite. Senhor, que esta palavra do Senhor entre em cada coração. E Pai, que não apenas entre, mas sim que permaneça. Assim nós te adoramos e te louvamos no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus.